Sabe aquela sensação meio maluca de procurar desesperadamente a chave de casa pela casa inteira, revirando gaveta, olhando debaixo do sofá, para de repente perceber que a chave estava na sua mão o tempo todo? Nossa, sim. É desesperador e até meio cômico, né? Total. E assim, essa cegueira temporária para algo que já é nosso, que está bem ali debaixo do nosso nariz, é basicamente a sensação exata que vai guiar a nossa imersão de hoje. Uhum. Essa imagem da chave na mão ilustra perfeitamente o que a gente chama de excesso de familiaridade. É impressionante como a nossa própria mente consegue nos deixar, completamente cegos para o nosso próprio entorno. Especialmente para coisas que a gente já conquistou. E olha, a nossa missão nessa análise hoje não é falar daquela gratidão automática. Aquela gratidão protocolar de elevador, sabe? Exato. Aquele muito obrigado que a gente solta só por educação quando alguém segura a porta, isso não entra aqui. O nosso objetivo hoje é mergulhar na mecânica da coisa. A gente quer entender como a gratidão funciona como um exercício mental poderoso. Sabe, algo capaz de renovar a mente e gerar um conforto emocional imediato para quem está ouvindo e buscando um respiro na rotina. Uhum. E para conseguir desmontar isso, a gente trouxe para a mesa 3 fontes bem específicas. Isso. Os materiais são a essência e o merecimento da oração de gratidão, a virtude de reconhecer e agradecer as bênçãos atuais e, por fim, o poder de reconhecer suas próprias conquistas. E logo na primeira leitura transversal que eu fiz, teve um padrão estrutural que saltou aos olhos. A ausência deliberada de qualquer projeção futura, né? É um traço metodológico muito forte nesses materiais. Sim, eu fiquei até surpreso, porque nenhuma dessas fontes dedica uma linha sequer a pedir coisas para o amanhã. Nenhuma. A figura da oração por objetivos, simplesmente não existe nesses textos. A exigência deles é um foco, absoluto no presente. É uma obrigação quase implacável, eu diria, de olhar 100% para o que já existe aqui e agora. Pois é. Certo, vamos desempacotar isso, porque a minha leitura inicial é que focar no presente costuma ser o exato oposto do que a gente é treinado a fazer. Com certeza, a gente é bombardeado o tempo todo para olhar para o próximo degrau. Exatamente. A sociedade condiciona a gente a isso. Então, qual é a justificativa mecânica, digamos assim, que os autores encontram para afirmar que olhar para trás, porque a gente já tem nas mãos, é tão transformador? Então, a premissa central dos textos trata a nossa rotina como um gigantesco ponto cego cognitivo. Como assim? O argumento lógico é que as coisas boas, as pequenas conquistas, elas já fazem parte da nossa vida. Só que por causa de um processo de adaptação natural, elas passam completamente despercebidas. Ah, entendi. O autor sugere que o ato de agradecer funciona como uma espécie de força motriz. Ele meio que obriga a gente a tomar consciência de tudo aquilo que a gente já tem. O ponto crucial é que, sem esse exercício intencional, as nossas próprias conquistas não são processadas pelo cérebro como vitórias. Cara, isso faz muito sentido. É como caminhar por um museu incrível, cheio de obras de arte, mas com as luzes totalmente apagadas. As obras, que seriam as nossas pequenas conquistas diárias, elas estão lá. Mas sem a lanterna da gratidão, a gente passa direto por elas no escuro. Exato. Essa analogia do museu é perfeita. A gratidão é o interruptor de luz. O texto trata a prática justamente como isso. A importância não está em adquirir uma obra de arte nova para o museu, sabe? Mas em acender a luz para conseguir enxergar o que já está pendurado na parede. Tirar aquele véu da familiaridade. Isso. A mecânica por trás disso envolve o que a psicologia chama de adaptação hedônica. E tem um viés de negatividade também operando aí. Tá, e como a gente transforma isso num hábito prático, na rotina? Porque na teoria é lindo, mas no dia a dia... Eu fiquei pensando na adaptação hedônica como, o cérebro se acostumando com o que é bom para não gastar energia celebrando a mesma coisa todo dia, né? É exatamente essa a função. Economia de energia pura. Pensa no cérebro como um smartphone. A memória RAM do celular não consegue manter todos os aplicativos pesados abertos ao mesmo tempo sem travar. Aí o que o sistema operacional faz? Ele fecha os aplicativos em segundo plano. Isso.
Ele fecha o que já cumpriu a função, que no nosso caso seriam as nossas vitórias diárias, a nossa saúde, o teto sobre a nossa cabeça. O sistema limpa essa memória para focar toda a capacidade de processamento nos aplicativos pesados de urgência. Que são os boletos, as ameaças, os prazos apertados. Sim. As conquistas continuam instaladas lá no aparelho, mas a gente simplesmente para de olhar para elas. Essa analogia do celular descreve com uma precisão cirúrgica a nossa economia de energia mental. E olha, tem uma razão evolutiva muito profunda para a gente rodar com esse sistema operacional específico. O lance da sobrevivência na savana... Sim, o viés de negatividade é uma ferramenta de sobrevivência pura. Lá na savana africana, os nossos ancestrais não sobreviviam sentados contemplando o pôr do sol ou, celebrando a caça do dia anterior. Eles iam virar janta de leão rapidinho. Pois é, eles sobreviviam prestando atenção exclusiva no farfalhar do mato, que podia ser um predador. O nosso cérebro, estruturalmente, é uma máquina maravilhosa de resolver problemas. Só que hoje não tem leão no mato, né? Exato, e se não tem um leão caçando a gente fisicamente, a mente vai lá e encontra ou inventa um problema equivalente no escritório. O material trata o manifesto de gratidão como uma intervenção direta nesse sistema. Não é sobre, instalar um aplicativo novo de positividade tóxica ou fingir que tá tudo bem. É sobre forçar o sistema a abrir aquela pasta de arquivos que foi fechada lá atrás. É tirar a lente da familiaridade que faz a gente ignorar que o leão já não tá mais ali. Então, quando o autor fala em acordar para as bênçãos atuais, ele está propondo basicamente um hackeamento consciente do nosso próprio cérebro. Se a biologia empurra a gente para procurar o problema no mato, a gratidão é aquele esforço deliberado de olhar em volta e constatar, ei, não tem leão nenhum e a gente já construiu uma fortaleza super segura aqui. Perfeito. E essa transição lógica leva a gente para o segundo ponto do material, que eu achei fascinante, que é a reação emocional que acontece quando a gente finalmente abre essa pasta de arquivos. Porque se o primeiro passo é acender a luz do museu para ver o que estava no escuro, o segundo passo é a nossa reação ao ver o que tem em volta, certo? Os textos descrevem a gratidão como um bálsamo reconfortante, algo que revitaliza mesmo. Eles afirmam de forma super categórica que a reação primária a esse exercício é a surpresa. Surpresa. O texto menciona que trazer esses aspectos positivos de volta para a consciência funciona de um jeito muito reconfortante. Age para, usando as palavras do autor, refrescar a mente constantemente em relação ao que já foi conquistado. A pessoa literalmente se surpreende com o volume de coisas boas que a rotina tinha banalizado. E aqui fica realmente interessante para mim, porque me gerou um aparente paradoxo durante a leitura. Como é que a gente pode se surpreender com a nossa própria vida? É meio contraintuitivo, né? Muito. Nós somos os arquitetos e os protagonistas dessas conquistas. Fomos nós que estudamos horas a fio para aquela prova. Fomos nós que economizamos cada centavo para comprar uma coisinha nova para casa. Nós estávamos lá quando tudo isso aconteceu. Como alguém se surpreende com algo que, tecnicamente, já sabe que tem? É uma ótima pergunta. E esse paradoxo some quando a gente entende a diferença entre como a nossa memória de trabalho opera em contraste com a memória de longo prazo. O fato da gente ter vivido a conquista não garante que ela esteja ali disponível na nossa percepção do dia a dia. Ah, claro. Fica arquivado. Sim. Pensa no custo cognitivo e emocional de alcançar qualquer objetivo, seja terminar um projeto complexo no trabalho ou só, estabelecer uma rotina mínima de ir para a academia 2 vezes por semana. O esforço é gigantesco. Gigantesco. E no exato momento em que você atinge o objetivo, tem aquele pico gostoso de dopamina, a comemoração, mas logo em seguida o que o cérebro faz para proteger a nossa sanidade e liberar espaço para o próximo desafio, ele transforma essa novidade extraordinária no novo normal. É a clássica corrida na esteira. A gente corre, cansa horrores, chega no tal do objetivo, mas parece que a paisagem em volta mudou tão rápido que a gente nem saiu do lugar. Exatamente isso. A gente não celebra de verdade porque o cérebro já está apontando o dedo para a próxima montanha, falando, beleza, e agora? E agora? É bem isso. Ele empacota sua conquista e joga num porão bem escuro da mente.
Por isso a surpresa que os textos mencionam vem justamente do ato mecânico, do esforço de descer as escadas desse porão mental e abrir as caixas. A surpresa não é pela coisa em si, mas pela quantidade de coisas que foram soterradas. Isso, pelo volume acumulado. E o tom dos textos é super encorajador justamente por causa desse aspecto. Sim, eu senti isso lendo. Prática de listar pequenas coisas diárias, sei lá, o e-mail super difícil que você finalmente conseguiu resolver e enviar, o simples fato de ter saúde e energia para levantar da cama de manhã. Uma xícara de café quente num dia super frio, ou aquele trânsito que você conseguiu evitar. Total, esses pequenos detalhes. Fazer esse exercício não é só um inventário frio de coisas, é uma regulação fisiológica do sistema nervoso. Porque ao perceber de forma consciente que já existe uma base sólida de coisas boas acontecendo, o cérebro finalmente entende que o ambiente é seguro. A ansiedade crônica dá uma trégua, e é isso que renova a energia mental para a gente conseguir lidar com a parte da rotina que realmente é pesada e inevitável. Traz um conforto imediato, né? Porque prova, com fatos e dados da própria experiência de vida, que a bagagem não é feita só de pedras e problemas. Existem ferramentas, vitórias, pequenos abrigos que a gente construiu ao longo dos anos, mas que a gente simplesmente esquecia de usar porque não estava olhando para eles. Tira uma pressão gigantesca dos ombros. Nossa, muita! A ideia de que para transformar a rotina a gente não precisa, sei lá, mudar nossa realidade externa inteira hoje, mas só mudar a forma como a gente processa o que já existe ali é libertadora. E essa reestruturação toda da percepção que a gente está desenhando aqui, ela pavimenta o caminho para a ideia que talvez seja a mais profunda e até um pouco polêmica que os autores apresentam. Lá vem. Pois é. Se a gente entende a tomada de consciência, esse conforto que ela traz, a gente precisa olhar para o efeito disso a longo prazo. O efeito contínuo que essa prática exerce sobre a nossa própria identidade. Entramos na questão do merecimento. Exatamente. Todas as três fontes convergem de forma muito sólida nesse conceito. Elas defendem a visão de que orar, manifestar ou agradecer ativamente é a maneira da pessoa, e aqui eu abro aspas para os textos, se manter merecedora de todas as bênçãos e coisas boas que já pertencem a ela. E vou ser bem sincero com você, quando eu cheguei nessa parte da leitura eu dei uma travada. A palavra merecedor é pesada, né? Muito forte. Ela soou para mim como uma espécie de pedágio emocional. Pensa comigo. Se a pessoa trabalhou duro, superou um monte de obstáculo, construiu o espaço dela de forma honesta, aquele espaço já pertence a ela por puro mérito da ação, certo? Pela lógica tradicional, sim. Ponto final. A ideia de que eu preciso exercer uma gratidão constante para me manter merecedor parece sugerir que, se eu esquecer de fazer isso, eu de alguma forma perco o valor ou perco o direito moral àquelas coisas que eu já conquistei. Eu entendo perfeitamente. Fica parecendo uma dinâmica quase punitiva, como se o universo fosse um senhorio batendo na porta, ameaçando tomar a casa se o aluguel da gratidão não tiver em dia. Então, o que isso tudo significa na prática? Como a gente lê essa palavra sem cair nessa armadilha moralista? Se a gente conectar isso com um cenário maior, a sua hesitação faz todo o sentido. A nossa cultura atrela o merecimento a um sistema cósmico de recompensa e punição. Mas a lente aqui é outra. Tá. Se a gente analisar a lógica interna dos textos junto com a psicologia cognitiva, a gente percebe que a mecânica aqui é sobre posse consciente. Não tem nada a ver com o castigo do universo. O material está argumentando que, se você não reconhece e não valoriza as coisas boas que tem, na prática é como se não as tivesse. O conceito da árvore que cai na floresta e ninguém ouve. Exato! Se você tem uma vida cheia de conquistas, mas o seu cérebro se recusa a prestar atenção nelas, essa qualidade de vida, fenomenologicamente falando, não existe na sua experiência diária. Você vive na escassez, mesmo cercado de coisas boas. Caramba! A gratidão é esse processo psicológico que assenta a conquista na nossa identidade. Quebra um exemplo muito claro do oposto disso. A síndrome do impostor. Nossa, clássico. A gente vê todo dia. Profissionais brilhantes, pessoas com relacionamentos lindos, trajetórias incríveis, mas que vivem com a sensação paralisante de que são fraudes. De que vão ser descobertos a qualquer momento.
e eles têm a posse material ou social das coisas, mas não têm a posse psicológica. Perfeito. A mente deles pega essas vitórias e atribui tudo à sorte, ao acaso, a um erro do sistema que logo logo vai ser corrigido. O que está faltando nessa equação? Justamente o que os textos chamam de se manter merecedor. Sensacional. O ato de agradecer e tomar consciência ativamente é o cimento, sabe? É o que fixa o fato real na nossa autoimagem. A gratidão é o que valida o fato de que você merece estar onde está. A gente só valida o nosso merecimento quando assume a autoria da própria história. Isso inverte totalmente a lógica do tal pedágio emocional que eu tinha pensado. O deixar de ser merecedor, então, não significa que uma força invisível vai descer aqui e confiscar meu diploma ou minha casa. Não, de jeito nenhum. Significa que nós mesmos, ao não exercermos essa validação interna, viramos inquilinos super inseguros na nossa própria mente. Inquilinos da própria mente, adorei essa imagem. A gente perde a capacidade de usufruir daquilo que a gente ralou tanto para construir. Então a gratidão, vista por esse ângulo, deixa de ser só uma etiqueta de boas maneiras, um muito obrigado vazio. Ela vira uma ferramenta pesada de autodomínio. Com certeza. É uma forma de não deixar a própria história escorrer pelos dedos, só porque o viés de negatividade resolveu distrair a gente com o próximo boleto. E é por isso que a expressão refrescar a mente constantemente é tão repetida nas fontes. Quando a pessoa valida o próprio merecimento ali no momento presente, aquela carga cognitiva exaustiva de ter que provar o próprio valor para o mundo inteiro simplesmente desaparece. A pessoa se ancora na realidade, né? Exato. Ela para de correr atrás de validação externa o tempo todo e começa a pisar num terreno que ela sabe que é firme, porque é pavimentado pelas próprias vitórias que ela já catalogou. É um processo realmente fascinante de consolidação de quem a gente é. Para quem está ouvindo a gente, vamos amarrar isso aqui porque a jornada de hoje foi densa, mas super prática. Nós começamos essa análise tentando entender o porquê de esses textos ignorarem o futuro para focar com tanta força no aqui e agora. E aí a gente entendeu que o nosso cérebro, para economizar energia, meio que apaga as nossas vitórias da memória recente, criando aquele ponto cego, perigoso, que faz a gente focar só nas ameaças. O que levou a gente a desmistificar tal surpresa reconfortante. A gente viu que não é magia, não é autoajuda barata, é neuroquímica. Ao listar as pequenas conquistas, o café bom, o problema resolvido, a gente neutraliza o alarme de incêndio do cérebro. Mostramos para o sistema que o ambiente é seguro e isso renova a nossa energia. Traz aquele conforto emocional maravilhoso. E por fim, a gente chegou nessa reconstrução da palavra merecimento, entendendo que agradecer não é pagar um tributo para o universo, mas sim assinar o recibo de posse da própria vida. É mandar a síndrome do impostor embora e garantir que as vitórias façam parte da identidade. E se eu puder adicionar um último ponto para quem está escutando a gente, num mundo de sobrecarga de informação, onde a gente é bombardeado o tempo todo por pressões futuras e reais e vidas editadas no Instagram, parar para reconhecer as próprias conquistas reais e atuais não é luxo. É talvez o ato mais inteligente de autocuidado emocional que a gente pode praticar. A mensagem é super encorajadora. A revolução na nossa rotina não exige mudanças externas drásticas. É um exercício mental reconfortante de valorizar as pequenas coisas para manter a mente fresca. E isso me deixa na porta de uma reflexão bem provocativa para a gente encerrar por hoje. Vamos lá. Ao longo de todo o material, os autores foram categóricos em exigir esse foco exclusivo no presente. Eles nem mencionaram objetivos futuros. Mas pensa bem, se as fontes e a ciência deixam claro que focar nas conquistas do presente nos surpreende, desarma nosso estado de alerta, renova nossa mente, nos mantém donos legítimos do que a gente já tem, será que essa mesma mente, agora pacificada e estruturada, não é, ironicamente, a ferramenta mais poderosa que a gente poderia ter para alcançar justamente os objetivos futuros que os textos decidiram ignorar? Fica a reflexão para sua rotina de hoje sobre como o nosso passado bem validado pode ser o combustível mais limpo para o amanhã. Até a nossa próxima análise.